Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viemos aqui para adorar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória, o louvor e a honra pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua distinta família e que esse tempo precioso que passaremos agora louvando o nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus, bem como ouvindo a pregação da palavra de Deus, que seja um tempo precioso para você, para sua família, para todos nós, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Saúdo os amados com a graça e a paz do Senhor. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. A palavra do Senhor nos diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós temos esses dois fundamentos, queridos, que nós possamos ser como um homem prudente, aquele que edifica a sua casa e bota a sua confiança no Deus maravilhoso, que é o nosso Deus que pode e faz todas as coisas por nós. E nesse momento difícil, que não só nós estamos passando, como o mundo inteiro, diante dessa comoção, diante dessa situação totalmente inesperada para o mundo, nós vamos ter que reaprender muitas coisas, mas que possamos sempre confiar no Senhor, aquele que faz, aquele que é por nós e aquele que está no nosso meio, nos ajudando, nos amparando nesses momentos. Oremos, queridos. Santo e eterno Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Cordeiro Santo, que nos trouxe a salvação em Cristo Jesus, nesse momento, neste culto de adoração ao Senhor, mesmo diante de gravações e de lives e de cultos ao vivo, mesmo diante disso tudo, Senhor, nós queremos louvar o Seu nome. E diante da tecnologia nós Te agradecemos porque podemos cultuar o Senhor como um corpo, como igreja, como quarta igreja presbiteriana de Taguatinga. Nós louvamos o Teu nome nessa noite. Nós queremos glorificar o Senhor, porque sabemos que por mais dificuldades que passamos, por situações tão adversas que passamos, por situações como esta presente, onde acredito que nós nunca pensamos que passaríamos por isso, uma situação viral, mundial, Deus, mas o que conforta o nosso coração é saber, Pai, que o Senhor controla todas as coisas. O Senhor é o Deus deste universo. O Senhor é o Deus deste mundo. O Senhor governa sobre todas as coisas. E quando nós ouvimos essa palavra sobre que existe dois momentos em que a Tua parábola compara o homem prudente e o homem imprudente, que nós possamos ser esse homem prudente. Que as nossas famílias sejam prudentes, que os nossos homens e mulheres e mocidade da igreja sejam prudentes, Pai, nesse momento tão difícil, que nós possamos cultuar o Seu nome, que nós possamos adorar ao Senhor, que nós possamos estar na Sua presença, não importe a situação, quer estejamos passando por dificuldades como essa, tremendas, onde não sabemos como será o fim ou quando terminará toda essa situação, mas o que deve confortar e o que deve estar nos nossos corações é a fé, a esperança que temos no Deus
vivo que pode e faz todas as coisas. E por isso nós te glorificamos nessa noite. E queremos, Pai, que venha com teu Espírito acalmar o nosso coração, acalmar as famílias brasileiras, acalmar as famílias do mundo. Porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que consola todos a quantos o buscam. Por isso, Pai, fala as nossas vidas, continue nos abençoando. Nós te agradecemos por esse culto e que as palavras faladas aqui, Senhor, possam edificar os nossos corações, possa, Senhor, mais uma vez gerar em nós esperança. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por todas as coisas e nós te glorificamos no nome santo do Cordeiro que nos trouxe a vida e a paz de Jesus. Amém. Contigo eu ando em segurança, de me afastar todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Eu sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de me afastar todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, na jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com
Este também é um momento importante do nosso culto, quando nós estaremos apresentando diante de Deus em oração algumas famílias da nossa igreja. A família do presbítero Guaraci, bem como a família da nossa irmã Irismar e também a família do nosso irmão Kleber. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, aí onde você está, a interceder por essas famílias nesse instante, em nome de Jesus. Deus, nós queremos apresentar a família do presbítero Guaraci, a sua esposa Adriana, as suas filhas Beatriz e Estela diante do Senhor, rogando que o Senhor abençoe essas famílias em nome de Jesus, dispensando a tua graça sobre elas. Rogamos também que o Senhor abençoe a vida da nossa irmã Irismar, das suas filhas, a Isabela e a Rebeca, estendendo também a tua mão abençoadora sobre elas, que essa família continue sendo alvo das bênçãos do Senhor. Abençoe também a família do irmão Kleber, seu pai, a sua mãe, seus irmãos, dispensando também o teu cuidado paternal sobre eles. E rogamos que a bênção do Senhor, a proteção do Senhor esteja sobre essas famílias e que elas possam ter uma noite em paz e uma semana abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
A graça e a paz, meus irmãos. Nesse momento do nosso culto online, eu estarei intercedendo e orando pelos dízimos e oferta daqueles irmãos que tiveram oportunidade de fazer a entrega do seu dízimo de forma ainda online, né? Como nós divulgamos a conta da igreja nas nossas redes sociais. E em breve, queria já adiantar para os irmãos que estaremos viabilizando uma forma de que você possa entregar o seu dízimo, a sua oferta, diretamente também e fisicamente lá na igreja. De uma forma tranquila, de uma forma segura para você, para o pastor que estará lá, ou para um dos presbíteros que estará lá lhe recebendo. Mas o importante, e eu gostaria de fazer esse apelo, a igreja, como todos sabem, tem diversos compromissos, né, com seus funcionários, compromisso com os pastores, compromisso com as missões e com os missionários que nós ajudamos. Ademais, através da junta diaconal, nós ajudamos muitos irmãos da própria membresia da Quarta Igreja, com cestas ou mesmo um auxílio financeiro. São vários compromissos que a igreja tem, inclusive de manutenção, que ainda continuam a acontecer. Então, querido, eu queria pedir para você, meu irmão, minha irmã, que você tenha fidelidade no seu dízimo neste momento. A igreja precisará contar mais ainda com os irmãos. Nossa oração será, claro, para pedir ao Senhor também pelos irmãos neste momento difícil que todos nós atravessamos em função da pandemia. Nós lembramos e lembraremos aqui juntos, você onde você está na sua casa e eu aqui, iremos orar por aqueles irmãos que estão num momento muito difícil de conseguir o seu sustento para a sua casa, para a sua família, em função das restrições de saúde que estão sobre nós. Então, nosso cuidado e nosso olhar tem que estar pensando neles. E assim nós também estaremos neste momento pedindo ao Senhor para que abra portas e oportunidades para eles. Este é o momento, irmão, de nós como igreja nos unirmos. Talvez você tenha a oportunidade de ajudar alguém que está oferecendo o seu serviço, oferecendo o seu trabalho. Então, o momento, além da oração, será também de nós nos conscientizarmos no que podemos fazer para ajudarmos uns aos outros. Então, você na sua casa, ore junto comigo. Senhor amado, muito obrigado por esses momentos aqui juntos e unidos, ainda que distantes fisicamente, mas muito próximos uns dos outros, porque o Senhor está conosco. Tua palavra nos garante que o Senhor é socorro bem presente nos momentos de tribulação e de dor e de aflição. E é a Ti que nós nos apresentamos, ó Deus. Em primeiro lugar, para Te agradecer pelos que puderam entregar seu dízimo ou a sua oferta. E, Pai, queremos também Te pedir que o Senhor esteja agora, neste momento, ó Pai, cuidando, abrindo portas, dando soluções, apresentando caminhos e direções para aqueles que estão com dificuldade de exercer o seu trabalho, de exercer a sua profissão, de exercer, ó Pai Santo, aquela alternativa de renda que o Senhor apresentou para eles. Que o Senhor esteja com os profissionais liberais, os autônomos e também com aqueles irmãos que no momento estão desempregados. Deus amados, e com aqueles empregados que têm, ó Pai, preocupação com o seu emprego neste momento. Deus querido, confiamos em Ti, como Deus soberano, que irá nos dirigir e irá apresentar para nós solução, saída, melhoria. Em nome de Jesus, Pai, que nós queremos Te pedir, estende a Tua mão por sobre toda a Tua igreja, por sobre todos os irmãos. Neste momento, ó Pai Santo, mais ainda precisamos da Tua ação nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque sabemos que podemos confiar em Ti. Nossa fé, nossa esperança está firmada em Ti. E nela é que nós colocamos nosso desejo de que o Senhor é um Pai que nos ama e nos ouve. É no nome de Jesus que nós queremos colocar todas as coisas na Tua presença, porque sabemos que este nome tem poder. Em nome dele é que Te oramos e Te agradecemos. Amém.
Deus abençoe a todos. Meus irmãos, agora nós vamos ouvir a pregação da Palavra de Deus e nesta noite estará pregando a Palavra de Deus ao seu coração e ao meu coração o nosso irmão reverendo Ronaldo André, é missionário da nossa igreja lá na Romênia, está passando um período aqui com a família e nesse instante ele estará ministrando ao seu coração. Vamos orar pela vida dele. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor a vida do teu filho, missionário Ronaldo André. Cuida dele, Senhor. Dispensa a graça sobre ele. E agora, quando ele vai ministrar o nosso coração, que o Senhor nos abençoe, falando conosco. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, meus queridos irmãos. É uma grande alegria e uma satisfação, mesmo que à distância, poder estar aqui e poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, poder compartilhar com vocês aquilo que nós temos feito no campo missionário. Meu desejo, eu creio que da minha família também, era de poder estarmos todos aqui e comungarmos e podermos ter esse momento aqui de confraternização de uma forma pessoal, mas infelizmente as circunstâncias não nos permitem fazê-lo, mas não importa, porque os nossos corações estão em um só direcionamento, em um só alvo, que é satisfazer a vontade de Deus, é glorificar a Deus. Como os irmãos sabem, nós somos missionários da igreja, e nós temos trabalhado já com a APMT, que é a nossa agência missionária. A APMT significa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Há 6 anos, então, a gente esteve ali na Romênia, desenvolvendo um trabalho mais na plantação e na revitalização de igrejas, e agora, mais recentemente, nós fomos então desafiados a trabalharmos com uma igreja presbiteriana ao norte da Inglaterra, mais precisamente numa cidade chamada Newcastle. Essa cidade de Newcastle, aqueles que conhecem um pouco da história do presbiterianismo, é dali que nós vemos um trabalho fantástico que John Knox realizou naquela cidade por 2 anos, 2 anos em Berwick e 1 ano em Londres, para tentar reavivar o presbiterianismo ali. E hoje nós vemos uma grande decadência do cristianismo, não somente na Inglaterra, mas na Europa como um todo. Essa igreja, para que os irmãos entendam, é uma igreja presbiteriana, uma igreja que já tem uma parceria com a IPB, que muitos anos, há mais de 10 anos atrás, foi feita essa parceria. Até hoje, nenhum missionário tinha ido ali para trabalhar com essa igreja. Essa igreja também, por 13 anos, tem nos ajudado, nos auxiliado ali na Romênia. A maioria deles são idosos, mas eles têm vindo fielmente à igreja ali na Romênia, ao sul da Romênia, e hoje eles estão pedindo socorro. Contamos com as suas orações, com a sua parceria e com o seu apoio aí para a nossa família, que é uma família missionária enviada dessa igreja. Gostaria de deixar com vocês esse vídeo que vai fazer uma melhor apresentação do nosso projeto e o que Deus tem aí nos desafiado para o futuro próximo. Quem poderia imaginar que um dia o lugar que foi palco de grandes conquistas como a Reforma Protestante e a Confissão de Fé de Westminster, as quais dariam um novo rumo ao cristianismo mundial, chegaria ao estado de decadência atual, não somente institucional, como também a um total retrocesso aos valores éticos e religiosos. O Reino Unido teve um papel importante na proclamação do sistema presbiteriano de culto. João Knox, influenciado por Calvino, lançou as bases do presbiterianismo na Grã-Bretanha. Ele, juntamente com outros reformadores, serviu seus melhores 5 anos na Inglaterra como missionário e evangelista, há quase meio milênio atrás, nas cidades de Berwick, Newcastle e Londres. O presbiterianismo teve grande relevância, tanto na esfera política como social e espiritual. Muitas escolas, faculdades, hospitais e seminários se espalharam na região. Grandes reformadores, incluindo o pai do presbiterianismo, João Knox, deram suas vidas pela proclamação do Evangelho, culminando em diversas congregações
sustentadas nas Escrituras. Um exército de missionários foi enviado do Reino Unido para todo o mundo para a proclamação do Evangelho. América do Norte, Central e do Sul tiveram seu início na fé protestante derivadas da Grã-Bretanha e agora eles clamam por socorro. Uma vez pujante, a Igreja Presbiteriana Inglesa começou a perder a sua relevância ainda durante a Guerra Civil Inglesa, datada do século XV, tendo o seu apogeu na Grande Ejeção de 1662, quando 2.000 ministros foram expulsos da Igreja Anglicana por escolherem as verdades bíblicas e não o liberalismo teológico, resultando em mais de 100 anos de perseguição. Na tentativa de se restabelecerem e recompensarem a falta de seus ministros, os presbiterianos sucumbiram por permitir que líderes unitarianos e outros totalmente liberais adentrassem suas tão fragilizadas igrejas, substituindo a verdade por sofismas. Agora, com o liberalismo instaurado, a palavra de Deus deixou de ser uma verdade absoluta. Evangelismo já não mais era uma prática comum. O caos estava instaurado. Com o envelhecimento e morte de seus poucos membros fiéis, a Igreja Presbiteriana Inglesa se definhou atrás de grandes templos vazios, desaparecendo quase por completo. Todavia, nem tudo estava perdido. A partir de 2016, a Igreja Presbiteriana contava com um total de 17 congregações, sendo 12 na Inglaterra, 3 no país de Gales, uma na Suécia e uma na Alemanha. O pós-modernismo tomou conta não somente do Reino Unido, como de grande parte da Europa. O continente passou de um sistema humanista e abraçou o paganismo. Espiritualidade nunca esteve tão em alta desde a Reforma Protestante. Todavia, este grande crescimento não facilita a propagação do Evangelho, pois a volta às práticas pagãs está na moda, substituindo assim a necessidade de um Deus verdadeiro. O crescimento e a expansão do Evangelho têm sofrido ataques constantes, principalmente pelas Nações Unidas e União Europeia, bem como por grupos liberais respaldados por leis anticristianismo no continente. Nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, temos um dever histórico para com o presbiterianismo inglês. Somos frutos dos incansáveis esforços dos ingleses para levar o Evangelho aos 4 cantos do globo. Agora, eles estão precisando do nosso apoio. Templos, frutos da Reforma Protestante, têm se tornado boates, bares, cassinos e até mesmo um lugar de culto para os neopentecostais, liberais e, em alguns casos, mesquitas para os muçulmanos. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem tido um papel importante no mundo por sua fidelidade às Escrituras e crescimento constante. Enquanto em outros países o presbiterianismo está perdendo a sua força e vigor na evangelização e plantação de novas igrejas, a IPB vem crescendo constantemente, atraindo a atenção principalmente dos europeus. A convite da Igreja Presbiteriana de Newcastle, onde João Knox serviu como missionário por 2 anos, fomos desafiados a auxiliá-los na reevangelização e revitalização da Igreja Presbiteriana Inglesa. Eles são a única referência presbiteriana em toda a região do norte da Inglaterra. Após 10 anos se reunindo em um centro comunitário e sem um local apropriado para cultuarem,
lhes foi permitido usar por 150 anos um templo pertencente à Igreja Anglicana, que estava abandonado há meio século por falta de membros. Resumiremos nossa parceria com a Igreja Presbiteriana Inglesa exclusivamente na área de evangelismo, algo que eles admitem não terem experiência e anseiam por aprender conosco, brasileiros. Além de podermos evangelizar os ingleses, auxiliaremos a igreja local no alcance das diásporas de fala hispânica e também a grande comunidade romena na região. São mais de 4 milhões de romenos fora de sua nação. Destes, quase 500 mil só no Reino Unido. Convidamos a Igreja Presbiteriana do Brasil a continuar a nos apoiar em nossos mais de 20 anos de missões na América do Sul, Ásia e agora na Europa. Os ingleses estão clamando a IPB e a Igreja Presbiteriana Americana para juntarmos forças e fortalecermos os remanescentes presbiterianos na Inglaterra e País de Gales. Sabemos dos desafios financeiros, mas também reconhecemos que quem nos chama é o próprio Deus, e é Ele quem tem prosperado a Igreja Presbiteriana Brasileira para investir na obra missionária ao redor do mundo. Nunca antes na história do cristianismo brasileiro, tantos missionários foram enviados ao redor do globo, cumprindo assim o grande mandamento de irmos pregar o Evangelho em toda a terra. Juntem-se a nós nessa parceria para fortalecer os nossos pais na fé. A Igreja Presbiteriana Inglesa agradece. Obrigado pela confiança e apoio ao nosso chamado. Começando aqui o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Nossa intenção é que você, ouvinte, você que é membro da igreja e aqueles também que não são membros da igreja, queremos te dar as boas-vindas e que você possa então ser ministrado na Palavra de Deus. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que estão acompanhando esse culto, que abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17, e a gente vai estar acompanhando aí o texto e vendo como que Deus pode falar aos nossos corações através deste texto. Aqui o título da minha mensagem é: a verdadeira fé, ela é testada e desenvolvida. Uma fé que não é testada, ela não se desenvolve. Então isso é importante para nós. Sabemos que a nossa fé, ela precisa passar por um crivo, ela precisa passar por um teste. E esse momento é o momento que nós temos sido testados com a nossa paciência. Muitos já estão ficando agoniados, impacientes, intolerantes. Ouvimos de caso na Itália, onde irmãos e pessoas têm chegado ao extremo de até mesmo de cometerem suicídios, né? E isto porque as pessoas estão se desesperando. E aqui na história do profeta Elias, nós vemos que foi um período de 3 anos e 6 meses, para ser mais específico, onde houve uma grande seca e foi o próprio profeta Elias que profetizou essa calamidade sobre o povo de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A questão é, quem era Elias? Elias era um profeta do Antigo Testamento, um profeta que fez grandes milagres, e
poderosos feitos, como a gente pode presenciar na leitura desse texto, a gente vai poder ver isso. O início do seu ministério, então, parece algo repentino, que aconteceu do nada, a história está acontecendo e de repente aparece o profeta Elias e ele então se dirige ao rei Acabe com uma profecia que não iria chover sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Ele previu então essa calamidade. Findo esse período, ele fala novamente e se cessa a calamidade. Apesar de fazer todos esses feitos, a Bíblia diz em Tiago 5,17 que ele era um homem comum, como eu e você. Não era ninguém tão especial que fazia dele singular. Era um homem comum, sujeito às paixões. Depois, se você quiser, você pode ler Tiago, capítulo 5, versículo 17. Apesar das suas fragilidades, Elias, o profeta Elias, ele tinha esse grande chamado à sua frente. Nós temos que entender que a nossa fragilidade não pode nos impedir de fazer a obra de Deus. Somos limitados, temos as nossas imperfeições, mas Deus, na sua soberana vontade, Ele pode nos usar como assim Ele bem entender. Primeiro ponto, a Bíblia nos diz bem clara que o justo viverá pela fé. Versículo 5 nos diz assim que ele ouviu as direções de Deus, o profeta Elias ouviu as direções de Deus, depois que ele já tinha dado a profecia ao rei Acabe, a Bíblia diz então, Deus diz para ele ir para o riacho, ir para uma parte deserta, ir para uma região isolada e ali ficar. Como nós temos hoje essa situação, onde nós temos o isolamento social, Elias também, como profeta de Deus, teve esse momento de isolação social. Ele era um homem temente a Deus, porque no versículo 5 diz, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. A Bíblia não nos relata que ele questionou o porquê que ele tinha que ficar isolado, o porquê que ele tinha que ficar escondido, o porquê que ele tinha que ficar ali naquele momento de segregação total naquele lugar. Ele simplesmente obedeceu a ordem de Deus e foi para a região onde Deus assim o tinha direcionado. Era um homem também que tinha intimidade com Deus. Ele vivia uma cultura idólatra, mas ele não se misturava a ela. Assim como nós hoje, nós vivemos uma cultura totalmente voltada para as paixões carnais, para os desejos e anseios da alma do povo pecador. Mas nós, como cristãos, temos hoje uma grande responsabilidade de sermos luz nas trevas. Uma coisa interessante, não existe testemunho sem o teste. Se nós queremos testemunhar, nós temos que ser testados na nossa fé, testados na nossa atitude, no nosso compromisso para com Deus. Elias, então, proclama essa seca histórica como nunca antes houve na história. O rei Acabe é apresentado a Elias ali, então, de uma forma abrupta, de uma forma não muito aceitável, porque, afinal de contas, ele estava profetizando 3 anos e 6 meses sem chuva sobre a terra. A Bíblia nos diz que Elias era o tesbita, dos moradores de Gileade, do povo que vivia ao leste do rio Jordão. Ele ministrava primariamente ao povo de Israel, a metade do reino, depois que Israel e Judá, então, se dividiu. Na parte norte de Israel, então, aonde o profeta estava, a idolatria, ela era prevalente, ela era presente em todas as esferas da sociedade. A adoração a Baal, que foi introduzida pela esposa do rei Acabe. Acabe, então, abraça essa adoração a esse Deus, e ele não somente abraça a adoração a esse Deus Baal, um Deus pagão, mas ele induz o povo a adorar Baal. E então a gente vê o castigo divino vindo sobre o povo de Deus. Mas aí nós temos sempre os remanescentes, uma pequena porção, não sei, talvez 10%, não sei,
mas uma pequena porção se mantiveram fiéis a Deus, mas mesmo assim eles tiveram que passar pela prova. Então, toda vez que nós enfrentamos uma calamidade, primeiramente, nós temos que entender que para os infiéis é castigo, mas para nós é crescimento. É o momento que nós podemos ser desafiados na nossa fé e crescermos um pouco mais na nossa intimidade para com Deus. Nós temos que ter fé nesse momento, assim como Pedro e João tiveram fé quando eles se depararam ali com aquele homem pedindo. E eles simplesmente disseram, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos, seja curado. E aquele homem foi curado. Assim como Elias teve fé para profetizar a calamidade sobre o povo de Israel. Não foi fácil, mas ele o fez por obediência. Nossa zona de conforto, então, não pode se tornar para nós o nosso porto seguro. Deus é o nosso porto seguro. Quando nós vivemos nesse porto seguro criado por nós mesmos, a tendência é nós nos esquecermos de Deus. Talvez você pense que você já chegou no topo da sua maturidade, que você já não tem mais para onde crescer, porque tudo que você tinha que fazer, você já fez, que você é um grande discípulo de Cristo. Então Deus vai e permite circunstâncias que nos tira desse comodismo. Durante toda a história do povo de Israel, nós vemos sempre Deus tirando o povo do seu comodismo, da mesmice, de uma vida medíocre. E no meio, muitas vezes, da calamidade, dos problemas da vida, é que nós mais crescemos e desenvolvemos a nossa fé, onde nossa fé é testada. Então, o desafio para nós hoje, nessa situação que nós vivemos, é sairmos da nossa zona de conforto e desenvolver a nossa fé. No versículo 2 diz assim, do capítulo 17 de 1 Reis: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Quando Deus nos separa, quando Deus nos coloca em uma situação, Ele tem um propósito. Nós somos santos, no sentido que nós somos separados para Deus, mas nós estamos no processo que nós chamamos de santificação. E essa santificação, ela vem quando nossa fé é testada, quando o nosso caráter é testado, quando a nossa atitude com relação às circunstâncias ao nosso redor, ela é testada. Interessante, porque Querite significa lugar de separação. O profeta Elias foi separado porque Deus falou com ele para ele ir para essa região, para que assim ele não fosse morto e também sobrevivesse à grande fome que iria assolar aquela terra por 3 anos e 6 meses. Jesus então afirma que para produzirmos é preciso sermos podados. Se nós queremos crescer, se nós queremos ter a nossa fé desenvolvida, crescer na nossa fé com Deus, nós precisamos ser podados, como nos diz João capítulo 15. Uma coisa é você colocar água, é colocar fertilizante numa planta, você pode fazer isso à distância. Mas quando você precisa podar uma planta, você precisa se aproximar dela. Você precisa cortar algumas arestas que estão sendo empecilhos para que nós possamos desenvolver. Nossa fonte de alimento, nós sabemos que é Deus, através da sua palavra. Aqui no versículo 6 diz assim, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Os corvos são considerados imundos no Antigo Testamento, mas para o profeta eles traziam carne pura, carne sem contaminação. Você consegue imaginar o povo de Deus tendo que ser alimentado por um animal que é considerado imundo? Você se lembra da história de Ezequiel, quando Deus falou com ele que era para ele usar estrume de animal para fazer fogo, humano para fazer fogo, e ele se recusou, porque desde criança ele não fazia aquilo.
E aí Deus vai falar com ele então que ele poderia usar de animal. Então, às vezes, Deus nos coloca nessas situações de desconforto para nos tirar da mesmice, para nos tirar dessa zona de conforto. Mas, a menos que sejamos preparados por Deus, não poderemos fazer o que Ele nos chama a concretizarmos, a realizarmos. Deus precisa nos preparar, Deus precisa nos fortalecer. Então, esse momento, nós temos que entender que Deus está nos fortalecendo, que Deus está nos equipando para uma obra maior que Ele tem para as nossas vidas. Para ir ao lugar onde Deus te conduz, a fé, ela te dá essa ferramenta. A fé, ela te dá essa força para você ir para o lugar onde Deus está te dizendo que você deve estar. No versículo 4 diz assim: eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus que nos dá essa certeza, essa segurança em momentos de incerteza, de insegurança, é Deus que nos dá a fé para que nós possamos prosseguir. Você precisa estar no lugar de dependência de Deus e descobrir a sua fidelidade. Quando nós vamos para o lugar onde Deus nos conduz, quando nós vamos para o lugar onde Deus nos ordenou, ali Ele vai nos dar a sua bênção. O profeta Elias poderia ter se recusado e não ter ido para Querite, mas Deus falou: é somente ali que eu vou te alimentar. Talvez você está em casa, angustiado, triste, porque já não aguenta mais, quer voltar a trabalhar, quer voltar a produzir, mas esse é o momento que Deus está dizendo para você: fique aí onde eu estou te mandando, e é aí que eu vou te alimentar. Você confia em Deus o suficiente para se posicionar em sua fé? Você confia em Deus o suficiente para se posicionar na sua fé? Fidelidade de Deus vem em meio à obediência. Quando nós obedecemos, a fidelidade de Deus, ela se torna presente. Quando Deus te dá uma ordem, você acata aquela ordem, você vai ver a providência de Deus. Você vai ver os feitos de Deus no meio da turbulência. Todo mundo está desesperado, mas o seu coração está descansado no Senhor e nas suas promessas. Fé para descobrir a fidelidade de Deus vem em momentos como este. Momentos onde o mundo inteiro está procurando a solução e nós já sabemos a solução. A solução está no Príncipe da Paz. Somente Jesus Cristo pode nos dar a paz que nós tanto buscamos. No versículo 7 diz assim: mas passados os dias a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. Nós precisamos de fé em meio ao tempo de sequidão. Nós precisamos que Deus nos abra os olhos para entendermos, porque Deus falou para o profeta: vai para Querite, porque ali eu te alimentarei. E de repente a Bíblia diz que o próprio Deus secou aquele riacho. Quando Deus seca o lugar onde Ele te falou para ir, é porque Ele quer que você se mova, Ele quer que você tome atitude na sua vida e se mova para o próximo estágio da sua vida, que você não fique olhando para trás, mas prossiga para onde Deus tem te conduzido. Não tem nada errado em perguntar por que o riacho se secou. Muitas vezes a gente tem medo de perguntar: Deus, por que o Senhor fechou as portas para esse trabalho? Deus, por que o meu chefe me mandou embora justamente nesse momento onde eu mais preciso os recursos para alimentar minha família? Deus, por que essa situação aconteceu comigo? Qual que é o objetivo de tudo isso? Para que, Deus? Para que o Senhor secou o riacho? É porque algo melhor Deus tem para você. A pergunta tem que ser não por quê, mas para quê? Qual é o propósito de Deus? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É no tempo de sequidão que a nossa fé cresce e é testada. Segundo, a fé verdadeira confia na provisão de Deus. Versículos de 8 a 16. A gente vai acompanhando. Versículos de 8 a 16, 1 Reis, capítulo 16, versículos de 8 a 17, 1 Reis 17, versículos 8 a 16. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali,
onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me porção, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Versículo 16, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Imagine a situação, quando Deus fala para Elias que ele sairia dali onde tinha água, tinha o alimento que Deus usava os corvos para trazer para ele, e de repente ele vai para Sarepta. Inclusive, Sarepta significa lugar de refinação, um lugar onde a fé dele ia ser refinada. A Bíblia diz que assim como o ouro é refinado, ele é purificado pelo fogo, nós também somos purificados pela palavra de Deus. Essa palavra que nos purifica, essa palavra que vai refinando as nossas vidas, que vai nos fazendo chegar a um estágio de fé maior com Deus. E de repente ele chega ali e ele se defronta com aquela situação onde uma viúva estava catando lenha, sem esperança, sem um futuro, sem poder imaginar o que seria do amanhã. De repente chega ali um profeta, segundo o entendimento dela, eu creio assim, folgado, né, o famoso folgado, que ele pede para ela um copo d'água. Quando ela está indo para pegar um copo d'água, ele fala para ela usar o restinho de comida que ela tinha para fazer para ele um bolo, e era o que ela somente o que ela tinha para sobreviver. Então, Sarepta aqui significa o lugar de refinação do grego. Viúvas naquele momento da história, eram notoriamente pobres. E outra coisa, essa viúva ela era gentil, do povo gentil, não era do povo de Deus. A pergunta é: onde está a sua fonte de provisão? O povo estava separado de Deus. O povo estava clamando por uma resposta, mas somente aqueles que estão conectados com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, com os preceitos de Deus, poderão experimentar a provisão do Pai. Uma fé verdadeira encoraja outros a crerem em um Deus verdadeiro. Ela não cria no Deus de Elias, porque ela fala assim: ó, segundo vive o teu Deus. Não era do povo de Deus, ela não era do povo escolhido de Deus, mas ela, então, em obediência ali, provavelmente porque ela viu em Elias alguma fé que era sobrenatural, ela foi e fez como ele assim a mandou. E a Bíblia diz que nada faltou para aquela mulher. Ela confia no Deus de Elias. Ela põe sua fé no Deus de Elias e a gente vê a provisão de Deus. Aqueles que colocam Deus em primeiro plano descobrem a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é para aqueles que o temem. Agrada-se o Senhor dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Salmo 147, versículo 11. Em tempos de necessidade, tendemos a buscar mais a face de Deus. É no tempo de necessidade é que nós desesperadamente buscamos a Deus. Então, ao invés de nós reclamarmos, ao invés de nós murmurarmos, vamos buscar a face de Deus, vamos buscar a vontade de Deus.
Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, nós vamos ver Jesus falando sobre as preocupações. E ele nos fala 3 vezes: não vos preocupeis, não andeis ansiosos. Do grego, literalmente é: pare de se preocupar. Se a Bíblia nos comanda, nos ordena a parar de nos preocuparmos, é porque naturalmente nós nos preocupamos. Isso é natural da nossa vida humana, né? É natural do nosso homem caído. Mas nós temos que entender que Deus, ele tem a provisão para cada dia. O povo de Israel foi ordenado para não ajuntar mais do que eles precisavam para um dia. E aí a gente vê que no sábado, era o dia que eles não podiam trabalhar, e eles tinham então que recolher para 2 dias. Mas tirando isso, eles não poderiam acumular, porque a Bíblia diz que se eles acumulassem, iria apodrecer. E é isso que nós vemos. Aqui em Lucas 12, versículos 15 a 21, diz assim: então lhe recomendou, isso Jesus falando: tende cuidado e guardai para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Louco, hoje pedirão a sua alma. A gente acumula para quê? A gente vê o desespero, pessoas comprando mais do botijão de gás do que ele necessita, e as pessoas mais pobres não têm. As pessoas comprando alimento para 2, 3 anos nos Estados Unidos, uma coisa de louco. As pessoas estão desesperadas. Mas nós, como cristãos, o que nós temos que fazer? Confiar em Deus. A gente se prepara sim, mas a nossa confiança não está nos alimentos que nós vamos acumular. A nossa confiança não deve estar nas finanças que nós podemos acumular no banco, mas a nossa confiança e a nossa fé tem que estar fundada em um Deus verdadeiro, porque se hoje nós morrermos, o que nós poderemos levar? O que nós podemos levar conosco, se não um coração totalmente devoto e uma fé inabalável em Deus? E para terminarmos, a fé verdadeira restaura a vida. Do versículo 17 ao versículo 24, a gente vai ver essa viúva sendo cometida de uma grande catástrofe. A viúva então perde o seu filho morre, e ela começa a se questionar: Deus, o que eu fiz? Será que o Senhor está me castigando pelos meus pecados? Muitas vezes, quando nós passamos por tribulações, nós passamos por provações, a gente começa a se questionar: o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado, Deus? Será que eu estou sendo castigado? Nem sempre, meus irmãos. Às vezes Deus faz isso para que a nossa fé seja provada, a nossa fé seja testada. Não existe testemunho sem teste. Se você quer testificar sobre algo, você precisa ser também testado. Eu coloquei algo aqui que é forte para nós, mas é uma verdade. Às vezes Deus precisa tirar tudo para nos dar o que é mais importante, que é a eternidade. O que mais importa para Deus é te dar a eternidade. O resto é benefício, vem de lambuja para nós. Mas o que mais nos importa é irmos para o céu. Então, a fé verdadeira clama por vida. Elias orou 3 vezes por aquele filho daquela viúva. Elias então pega esse menino, leva para o seu quarto. Essa viúva que não tinha nada para comer, agora ela constrói ali um quarto lá no terraço da sua casa, onde o profeta iria morar. Eu sou missionário da igreja, estou aqui de passagem. A igreja cuida do missionário, né, como alguns irmãos já têm feito, né, alguns já têm se mobilizado, indo lá, comprando material debaixo de sol, né, e vendo os materiais que precisa para restaurar uma casa que uma irmã de uma outra igreja nos providenciou. Isso é cuidado do missionário. Essa mulher entendeu que uma vez que ela estava experimentando as bênçãos de Deus, essa bênção deveria também ser compartilhada com outros. A fé verdadeira, então, ela tem que clamar por almas, por vidas. Se nós estamos na igreja e nós temos experimentado a bondade de Deus, nós temos que estender essa bondade de Deus e clamar para que mais pessoas se convertam, para que os bancos da igreja venham se encher, não para que nós temos aqui quantidade, mas qualidade.
e daqui pessoas saiam para outras partes, regiões dos bairros, no seu trabalho, na sua escola, e elas possam então conclamar as pessoas a se prostrarem também diante do nosso Salvador Jesus Cristo. O dom de vida de Deus fortalece a nossa fé. Deus nos deu vida. Paulo fala em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos quando Deus nos deu vida. Deus nos deu vida. Deus nos levanta da morte, Ele nos levanta do pó e Ele nos fortalece os nossos pés. E Ele quer que nós, como igreja, também clamemos por vidas. Todos nós estamos no processo. Todos nós estamos no processo. Você aí em casa, você idoso que não pode fazer a sua caminhada, você idoso que não pode se encontrar com seus amigos, não pode muitas vezes até mesmo estar perto dos seus netinhos, você dona de casa que tem seus afazeres, que gostaria de estar fazendo muitas outras coisas, mas tem que ficar aí, você também está crescendo. Nós como pastores, nós como missionários, nós estamos crescendo. Em momentos de calamidade, em momentos de catástrofes, nós todos crescemos na nossa fé, cada um no seu nível. E para concluirmos, nós não devemos negligenciar Deus em meio às tribulações. Não negligencie. Tire esse tempo para você buscar a face de Deus. Tire esse tempo para você estar mais conectado com Deus. Você estar mais conectado com o Pai. Tire esse tempo para você ler mais a Bíblia, ler bons livros, ligar para um amigo, fortalecer alguém na fé. Busque oportunidades para que você cresça. O que você pode fazer hoje para que você cresça na sua fé, que você se desenvolva na sua fé? Fortaleça a fé de outros. Ligue para um amigo que está se sentindo desencorajado. Ligue para alguém que está se sentindo deprimido nesse momento. Ligue para um missionário que você conhece, que está do outro lado do mundo. Escreva, mande uma mensagem no WhatsApp. Não tem nada de difícil nisso. E outra, sejamos instrumentos nas mãos de Deus para trazer vidas espirituais. Nós temos que continuar trabalhando. O Evangelho não pode parar. A palavra de Deus nos diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Aqui, se a gente vê todo esse processo, parece uma coisa um pouco quanto estranha, porque a catástrofe está acontecendo lá fora, e aí a Bíblia se concentra na vida de Elias, o tempo que ele estava ali separado no riacho, e a vida dessa viúva. O que Deus quer é transformar a sua vida, o que Deus quer é moldar o seu caráter, o que Deus quer é te levar para a eternidade com Ele. Amém? Que Deus fale aos nossos corações, que nós possamos ser encorajados com essa palavra e que nós possamos viver uma fé que cresce todos os dias e usar essa circunstância que nós temos vivido para sermos fortalecidos na nossa fé e sermos moldados por Deus nesse momento. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é que nos fortalece em meio às tribulações, em meio às provações, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que está conosco. Ó Deus, nós não sabemos de onde virá o nosso alimento, Senhor, porque, ó Deus, muitas vezes a incerteza bate aos nossos corações, ó Pai. Mas quando nós olhamos, ó Deus, para a Tua palavra, nós sabemos que Tu és a fonte que jorra para a vida eterna, Senhor. O Teu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu tudo. Tudo que nós não tínhamos, Ele nos deu com Ele, Senhor. E assim, ó Deus, como Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos. Tudo que nós vivemos aqui é temporário, é um tempo muito curto, Senhor. Não nos deixa, Deus, ficarmos presos, ó Deus, às circunstâncias, mas nos ajuda a olhar para os montes, ó Deus, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem daquele que fez os céus e a terra, Senhor. Nos fortaleça nesse momento. Ó Deus, tira as incertezas dos nossos corações, ó Pai. A Tua palavra nos diz, Deus, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor. Se nós Te amamos, ó Deus, nós devemos também confiar em Ti. Deixar de lado as nossas incertezas, as nossas inseguranças, os nossos medos e olharmos para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé.
Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós temos passado, porque nesse momento é que nós saímos da nossa zona de conforto e somos levados a um nível superior, Deus, de fé, de confiança no Senhor, Pai. Que o Senhor nos fortaleça e nos vivifique, Senhor, nesse momento, Senhor. Traga vida aos nossos corpos, Senhor. Traga força, Senhor, para aqueles que estão se sentindo desanimados, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto e rogamos que a boa mão de Deus continue abençoando a você e toda a sua casa. Nós vamos orar, finalizando assim o nosso culto. Deus querido, obrigado porque o Senhor nos concedeu o privilégio de prestarmos a Ti esse culto. Rogamos que o Senhor nos abençoe, que a palavra que foi ministrada ao nosso coração possa produzir em nós fé, para que continuemos servindo e amando o Senhor acima de tudo. Dá que a nossa noite seja em paz e a nossa semana seja abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Receber a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo esteja e repouse sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua família, sobre a 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga e sobre todo Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que a sua semana seja em paz, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos alguns avisos. O primeiro deles é que, em virtude desta pandemia que assola a nossa nação, nós ainda não temos condições de retornarmos com as programações normais da igreja, os nossos cultos de forma presencial. Assim que Deus nos agraciar com a bênção da situação ser solucionada, retornaremos. Enquanto isso, você continue servindo a Deus aí na sua casa. Segundo aviso, nós estamos realizando uma reunião de oração pelo meu Instagram e também pelo grupo de WhatsApp que nós criamos aqui na igreja, Vamos Orar. Você pode entrar no grupo Vamos Orar, deixar o seu pedido e nós estaremos intercedendo ou participando no nosso Instagram, no momento ali que nós vamos fazer uma live, e você pode também pontuar o seu pedido. Terceiro aviso, queremos recomendar aos irmãos e, por gentileza, continue enviando os seus dízimos, as suas ofertas para a tesouraria da igreja. Se você tiver condições de fazer o envio de forma eletrônica, nós assim recomendamos e solicitamos. Se você não tiver condições de fazê-lo, nós estaremos durante a semana com um dos funcionários da igreja, o pastor, ou os presbíteros, ou os diáconos. Nós estaremos fazendo aí uma escala para que você possa vir na igreja e deixar o seu dízimo, a sua oferta, e o oficial que estiver presente estará orando pela sua vida, ok? Caso você não tenha condições de trazê-lo à igreja, é só entrar em contato com o tesoureiro da igreja, nosso irmão presbítero Charles, que ele vai providenciar para que um oficial da igreja, um presbítero, um diácono, vá até a sua residência e possa assim trazer para a igreja, e eles estarão orando por você. Você que nos assiste pela internet e não faz parte da nossa igreja, se desejar dizimar e ofertar abençoando a nossa igreja, segue aqui embaixo o número da conta da igreja, a agência, o nome da igreja, para que você possa também nos abençoar. Então você que nos assiste pela internet, se desejar abençoar a nossa igreja, segue então os dados para que você possa enviar o seu dízimo e a sua contribuição, e nós também estaremos agradecendo a Deus pela sua vida. Que Deus nos abençoe, uma ótima semana para todos vocês, em nome de Jesus.